Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar a coluna do Fram para fazer a análise de hoje. E se você quiser ler a reportagem completa, entra no site e leia. Bom, primeiro título para a gente comentar em cima. Felipe Luiz intensifica preparação para jogo Flamengo vs Fluminense. É um belo jogo, vai ser um jogo complicado, como foi Flamengo e Vasco, aquele espaço muito pequeno, então o Flamengo tem que estar bem preparado. Acho que ele deve repetir, não o mesmo time, mas as mesmas peças, assim melhor falando. Que se você vai tirar Cebolinha, vai estar no descanso, vai colocar Samuel Lino. Se você tirar Prato, vai colocar Luiz Araújo. Se você tirar o Carrascal, vai colocar Arrascaeta. Se você tirar o Bruno Henrique, você põe o Pedro. Então são as mesmas peças que o Flamengo vai trocar. Por isso que é bom, ideal, o Flamengo ter um time um elenco tão curto como o Felipe Luiz quer, com 22 jogadores, mais os atletas da base para você completar o elenco. Então, nesse caminho, para mim, vai tirar uma peça, ter outra peça do mesmo nível. Eu creio que vai ser mais ou menos o time que eu acho que o Felipe Luiz vai colocar em campo. Deve ser o Rossi, o Varela, que o Royal não jogou, o Varela deve começar esse jogo. A zaga deve ter Léo Ortiz, Léo Pereira acho que continua. Na lateral esquerda acho que Alexandre vai começar jogando, que colocou o Daniel Salles nesse último jogo, deve colocar o Alexandre na minha visão. Volante, ele deve colocar o Eric Pulgar, e acho que o Everton Araújo, se fizer uma boa marcação ali contra o Vasco, ele deve manter essa dupla de volante. Acho que não sei se a condição do Juninho ainda é boa. Saúl está lesionado, assim como Dela Cruz, então ele deve manter essa dupla, ou se tentar algo diferente, colocar o Ala, mas acho que deve manter o Everton Araújo. Na ponta direita a gente vai estar descansado no Prato e colocar o Luiz Araújo. Continuar com o Carrascal, não sei a condição do Arrascaeta, se ele vai ter condição de jogo para esse Fla-Flu. Na ponta esquerda ele deve colocar o Samuel Lino, descansar o Cebolinha nesse jogo. No jogo passado ele colocou o Cebolinha como titular. E na frente ele deve manter o Bruno Henrique, que jogou 45, então ele deve fazer a mesma coisa, manter o Bruno Henrique, tá aquela pressão na saída de bola, e no segundo tempo colocar o Pedro. Acho que essa deve ser o time que ele deve preparar para o jogo contra o Fluminense. Vamos ver, pode mudar uma peça ou outra do que eu falei aqui, mas eu creio que deve ser mais ou menos esse o time que deve jogar no domingo. E o Flamengo vai jogar naquele mesmo jogo com o Vasco, um jogo treino, um jogo mais cadenciado. Vai ser um jogo de muita velocidade. Vamos para mais notícias aqui. O Flamengo planeja temporada especial para a Dela Cruz. Eu acho que a Dela Cruz tem muito futebol ainda para jogar no Flamengo. É um volante meia. Acho que poderia até trazer ele para a função de meia de novo, se o Felipe Luiz quiser. Já da volância ali, colocar ele mais na frente, reversando com o Arrascaeta, que ele tem muita qualidade. Acho que tem qualidade na bola, sabe sair da pressão. Quando o pessoal pressiona ele consegue carregar com 2-3 metros a bola e dar um passe. E ainda ele é muito vibrante no jogo. É uma característica que eu gosto muito, jogador que vibra, que joga a intensidade do jogo. Isso aí eu acho que é sensacional pro Flamengo. Acho que Dela Cruz tem essa característica muito boa e viveu ano passado um período de adaptação e está vivendo. Acho que não é fácil chegar no Flamengo, por isso o Flamengo no meu entender tem que sempre trazer grandes nomes, jogadores que tem essa rapidez e se adaptar muito fácil em outro clube. Acho que é uma característica que tem que ter. Ele sempre jogou no River Plate, só saiu um pouco para a Europa, depois retornou para o River Plate de novo. Então é a primeira vez que ele saiu de fato do River Plate para o Flamengo. Então tem esse processo dentro dele, TI,
se adaptando para que possa jogar uma temporada melhor. Vamos para mais notícia. Federação do Rio de Janeiro escolhe árbitro que prejudicou o Flamengo em 2025 para o jogo contra o Fluminense no Carioca. Vamos ficar esperto que tem sempre tias contra o Flamengo. Um árbitro que complica, é o Alex Gomes. Um minutinho só que a página não pulou aqui. Alex Gomes Stefano comandará o clássico de domingo. Tem que ficar de olho nele, que esses juízes aí normalmente costumam prejudicar o Flamengo. Então o Flamengo tem que ficar muito aberto nessa questão de arbitragem. Vamos lá, mais um negócio. Torcida Cruzeiro imita Flamengo para homenagear Gerson que estreia com derrota. Não é, viu? Cruzeiro castou Dião e não foi aquilo que esperava dele. Então é algo assim, a gente não pode ficar muito naquela coisa assim, Gerson foi pro Cruzeiro, já começou com esse derrota, não quer dizer que o ano todo o Cruzeiro vai ser assim, mas também ele não é aquele grande jogador. Acho que Paquetá, se vier pro Flamengo, vai ser um grande achado pro Flamengo em relação ao o Gerson. Um minutinho só para colocar aqui uma nova notícia que deu a saidinha, qual voltou. Royal revela promessa de Vitão antes da estreia no Flamengo. Perdão aí pela tosse. Vamos lá. Vitão e Royal fizeram dupla na vitória de 1-0 sobre o Vasco. Ele falou: eu vou, pode deixar que eu vou chegar daqui a uma semana. Conversamos muito quando saiu que a gente ia jogar. O defensor falou para mim que ia fazer um grande jogo. Destacou o Royal. Que Deus colocou esse jogo no nosso caminho para que a gente possa pilhar dentro de campo. É um cara ímpar, um jogador fenomenal, que tem uma qualidade incrível com a bola no pé. E a gente falava: não vamos deixar ninguém passar por nosso lado, não pode pensar em vento. Afirma Nacional Missa após o carro. Os dois fizeram uma boa partida. Gostei muito do Vitão, ainda está se soltando, se readaptando nesse jogo do Flamengo. Se adaptando no Flamengo. Royal é um jogador que também esse ano parece que vai jogar um pouquinho melhor do que jogou ano passado. Questão de adaptação, de companheiro, saber onde está o companheiro para tal passe. Vejo ele ainda meio perdido em relação a isso, a movimentação dos seus atletas, acaba às vezes escolhendo jogadas erradas, mas eu vi muita bola assim jogada na segunda trave ali em cima do zagueiro para pegar a Royal e entrar na área. Acho que é questão de adaptação, pode ser uma arma muito boa ali na questão tanto aérea tanto física pelo lado direito, em questões de infiltrações na área. Vamos ver, tempo de adaptação. E Vitão também fez uma boa partida, a qual eu gostei. Segue o líder. Em jogo emocionante, o Flamengo vence o Mogi e se mantém no topo da NBB. O Flamengo com basquete bem perdeu lá no negócio da Champions, mas o brasileiro tá bem. E como eu falei, é o segundo esporte do Flamengo. Acho que primeiro futebol, depois basquete, depois vôlei e um quarto futebol feminino, e o remo e a ginástica olímpica vem depois. Acho que o basquete é um marketing que o Flamengo vai ter que trabalhar durante esse ano. Tem que ficar anunciando, tem que fazer ações para chamar atenção. Tem próprio plantel no futebol masculino, um cara que adora basquete, que é o Léo Ortiz, onde também tem que trabalhar essa interação entre torcida e o basquete. Acho que vai ser fundamental
porque tem público para isso, tem gente que gosta de basquete, que adora ver basquete. Como mais uma notícia, um grande contra um pequeno. Um jornalista está em choque de realidade ao analisar a rivalidade Flamengo versus Vasco. Eu acho que foi bastante toque de bola. O Vasco não está com um time tão ruim assim. Perdeu algumas peças, o Ryan, que foi para a Inglaterra, acho que é a grande revelação do Vasco. Perdeu o Veguete também, um novo características de prender a bola. Tem bons jogadores de argumentos, eu acho que o Flamengo ficou anos querendo contratar ele, o Vasco foi lá e conseguiu contratar. Cuesta, um bom zagueiro também que o Vasco contratou. Mas a parte ofensiva do Vasco é muito fraca. E o Flamengo fez um jogo treino. Acho que o Flamengo não forçou muito o seu ritmo, controlou o jogo como pôde controlar, toque de bola, via o jogo. E o Flamengo conseguiu ali achar um gol num ritmo de treino. A bola foi cortada, o Carrascal chutou e fez o gol. O Flamengo não jogou em intensidade que costuma jogar, que também nem pode, porque está início de temporada. Então, mas mostra um pouquinho que a qualidade técnica do Flamengo está superior ao demais. Então vamos esperar que esse ano promete. Vamos conseguir a primeira classificação do Carioca. Já pulando para o Panimaté aqui. A rodada não ajuda e o Flamengo sai do G4. Veja a tabela atualizada do Carioca 2026. Vamos dar uma olhada aqui nessa tabela do Carioca para a gente analisar um pouco. Mas o Flamengo tem tudo para domingo ganhar o Fluminense e se manter ainda em primeiro. O Flamengo está com 4 pontos. Boa Vista e Madureira estão com 6. Só que o Flamengo tem 4 jogos, os outros têm menos jogos. E se esses 3 times perderem aí, Nova Iguaçu, Madureira e Boa Vista, ou mesmo empatar no próximo jogo, o Flamengo já engola eles ao ponto se o Flamengo vencer o Fluminense. Então o Flamengo só precisa vencer mais um jogo para conseguir classificação, porque nessa tabela aí o Carioca é dividido em 2 grupos de 6, os 4 primeiros avançam para as quartas de final, porém os times que ficarem em que vão formar o quadro contra o rebaixamento, que é vez o Flamengo não dá o planejamento. Então o Flamengo tem que estar entre os 4 do primeiro. Então o Flamengo precisa vencer o Fluminense domingo de qualquer jeito para conseguir. Apesar que são 6 jogos, o Flamengo fez 4, vai ser o 5º contra o Fluminense, vai ter mais um ainda e o Flamengo pode classificar até em primeiro colocado desse turno, dependendo dos resultados dos outros times. Então ainda o Flamengo é só fazer a parte dele que consegue a classificação para a próxima fase. Aí na próxima fase faz com que o Flamengo jogos mais disputados. Vamos lá para mais notícias. Felipe Luiz prevê fim dos estaduais e explica o motivo. Assim, Carioca tá para ser, mas tem que ser diferente. Tem que ter um acordo entre a Federação do Rio e a CPF, alongar esse campeonato mais. Vai ser até o final do ano. Não precisa ser jogos corridos como um atrás do outro. Pode ser jogos mais picotados, com mais tempo. Vai ser um jogo, 2 jogos por mês. Acho que não precisa ser uma correria. É um campeonato que pode ser esticado o ano todo, jogando dia de semana ali. Como eu falei já em outros vídeos, que você pode jogar no dia de semana Carioca, Copa do Brasil e Libertadores, achando ali no calendário espaço. O brasileiro começando mais cedo, acho que o brasileiro poderia começar agora dia 20, vai começar agora no final do mês, tem um mês de férias. Acho que o Campeonato Brasileiro acaba dia 8, acho que foi dia 8 ou dia 10 que acabou o Campeonato Brasileiro. Então o certo seria começar 10 de janeiro já, um mês depois.
e começar o brasileiro com mais tempo, jogando só os finais de semana. Acho que cabe aí no calendário esse tipo de jogo. Acho que o Carioca jogando 2 vezes por mês tá aí para disputar pontos corridos, campeonato Carioca, que não seria um campeonato que você tem que jogar com o elenco completo. Então você poderia poupar elenco dependendo do jogo. Você pode jogar com o time reserva. Normalmente o campeonato inglês normalmente assim, o campeonato inglês, o cara joga com elenco profissional, aí as Copas lá, a Copa da Inglaterra, a Copa do negócio, ele usa o time totalmente reserva ou até sub-20 para jogar lá. Então eu creio que poderia caminhar para esse sentido. Dependendo do jogo, você põe um elenco mais fraco. E o Campeonato Brasileiro joga com um elenco mais forte. E chegando na reta final ali, você disputando o título carioca, você põe um elenco mais forte e tenta ganhar no final do ano o título. Como é a Copa do Brasil, como brasileiro, como a Libertadores, no final do ano você acha um espaço ali para você disputar o carioca ali. Acho que só matar aí essas 2 Copas, Taça Guanabara e a Taça Rio, passei só o título do Campeonato Carioca no geral. Acho que nesse sentido que tem que entrar o estadual, mas aí tem que ter acordo com o CPF, com o negócio de calendário, sentar todo mundo ali e rever essa visão. Acho que não pode só mudar o Campeonato Rio, fazer um ponto corrido e o Paulista, os outros que mata-mata. Acho que tem que ser tudo ponto corrido, com os dois jogos por mês do campeonato estadual e ali levando até o final do ano. Acho que esse aí é o caminho mais aceitável. Então, finalizo essa análise Frá comigo, Eduardo. Eu utilizei a coluna do Frá. Se você quiser ler o trabalho jornalista feito ali nesse site, entre, ler a reportagem. Tem bastante outras reportagens ali escritas que eu não dá tempo de eu comentar. Se eu comentar, vou levar 30 minutos aqui comentando. Mas é o site que eu estou utilizando, que é específico para falar de nosso Flamengo. Então, até amanhã com mais assuntos sobre o nosso Flamengo.